Olá, bom dia. Meu nome é Pedro Soares e eu vou começar agora a minha apresentação do pré-projeto número 1 da disciplina de termodinâmica. Esse projeto ele consiste basicamente na análise de um aparelho refrigerador de acordo com os pontos que foram propostos na disciplina. O refrigerador que irá ser analisado é essa geladeira da Consul, que tem uma capacidade total de armazenamento de 342 litros e ela é do modelo CRB 39AB BNA. Essa geladeira ela funciona utilizando o compressor feito pela Embraco, do modelo MU40CLP. E durante todo o sistema, o fluido refrigerante que vai ser utilizado é o R600A, também conhecido como isobutano, que é um fluido amplamente utilizado em aparelhos domésticos. É muito comum de se encontrar em geladeiras. Para a gente analisar o nosso sistema, um dos primeiros passos é definir se trata de um sistema aberto ou um sistema fechado. Ao analisar a geladeira e todos os seus processos termodinâmicos em sua totalidade, o sistema ele vai ser um sistema fechado, porque dentro dele não vai ocorrer nem a entrada nem a saída de massa. A massa dentro do sistema vai ser constante, o que seria diferente se o sistema analisado fosse apenas um componente. Por exemplo, se pegarmos o compressor para analisar, ele seria um sistema aberto, também conhecido como um volume de controle, porque ele está recebendo a entrada e a saída de fluido constantemente. Ele recebe o fluido do evaporador, que entra nele, realiza o processo e depois ocorre a saída desse fluido para o condensador. E como esses componentes estão fora do nosso volume de controle, seria um sistema aberto. Outro ponto importante é que todo o sistema ele vai ser analisado do ponto de vista macroscópico. O ponto de vista microscópico ele seria muito mais trabalhoso e muito mais demorado devido ao alto número de equações e graus de liberdade também que as moléculas vão apresentar. No caso do nosso sistema, o ponto de vista macroscópico, ele consegue definir muito bem todas as propriedades e realizar tudo o que a gente precisa para analisar o nosso sistema, de forma rápida e coerente. Outro ponto importante é a gente entender o que são as propriedades termodinâmicas que vão estar presentes no nosso sistema. As propriedades termodinâmicas elas são divididas basicamente em extensivas e intensivas. As extensivas são aquelas que dependem da massa, o nome remete à extensão. Por exemplo, a massa, o volume, calor e energia também. Já as propriedades intensivas elas não vão depender desse fator. Por exemplo, a temperatura, a densidade, a pressão, o volume específico, que não dependem exatamente da massa da amostra para que possa ser analisado. É importante a gente perceber que a geladeira ela ocorre um desequilíbrio termodinâmico, proposital, porque um equilíbrio termodinâmico ele ocorre quando todos os componentes eles vão se estabilizar e vão todos se encontrar na mesma temperatura, eles vão se encontrar e se estabilizar. No desequilíbrio isso não acontece, e isso é proposital na geladeira, para ocorrer a troca de calor e manter o interior dela frio sempre. Esse ciclo termodinâmico é uma sequência de processos que a geladeira vai produzir dentro dela, que é o que vai fazer com que ela refrigere por dentro. O ciclo termodinâmico ele é essa sequência que sempre vai retornar ao estado inicial e vai continuar circulando enquanto o sistema estiver funcionando. Para esse sistema funcionar e manter esse ciclo termodinâmico, ele vai necessitar de energia elétrica. O principal uso da energia elétrica do nosso sistema é o acionamento do compressor, que utiliza um motor elétrico para pressurizar o fluido refrigerante e enviar ele para o condensador com a temperatura alta e uma pressão alta também. Ele recebe esse fluido do evaporador e age sobre ele. Uma vez que o fluido passa sobre o compressor e é mandado para o condensador com a temperatura alta e uma pressão alta também, ele vai liberar calor ao meio ambiente, ele vai passar por todas essas serpentinas que ficam atrás da geladeira, vai liberar calor para o meio ambiente e vai diminuir sua temperatura, fazendo com que ele sofra o processo de condensação e passe para o estado líquido. Depois de passar para o estado líquido, ele vai passar por um filtro que vai remover as impurezas, limpar a sujeira e garantir o funcionamento sem influências externas. E depois do filtro ele vai para o tubo capilar,
que é um ambiente onde vai ter uma seção transversal muito menor, que vai aplicar uma pressão muito alta sobre esse fluido. Essa pressão muito alta vai dificultar a passagem dele e vai impor uma resistência na circulação dele. E no final desse tubo capilar, ele vai para o evaporador, onde ele vai encontrar um ambiente de baixa pressão subitamente, de uma seção transversal muito maior, que vai fazer com que ele passe do estado líquido para o estado gasoso, por causa da diferença de pressão muito grande. E a temperatura, depois desse processo, vai diminuir drasticamente. Depois disso, ele vai percorrer o evaporador, que vai passar por toda a geladeira e fazer com que ocorra a refrigeração, e depois vai retornar ao compressor, para que o ciclo termodinâmico continue ocorrendo. Um ponto importante é que a diferença de altura ela pode influenciar na pressão, a pressão atmosférica principalmente, só que no nosso sistema isso não vai ocorrer, porque essa diferença de pressão atmosférica causada pela altura só ocorre com alturas muito distantes. Se a gente for analisar o alto de uma montanha com a base dela, por exemplo. Na geladeira que tem apenas 1,70 m, não vai ocorrer essa diferença. A temperatura de evaporação e de condensação e as pressões específicas foram obtidas de acordo com o datasheet do compressor, que foi obtido no documento liberado pela própria Embraco. A temperatura, segundo esse documento, poderia variar, a de evaporação poderia variar de menos 35 graus até menos 10 graus, e a de condensação poderia variar de mais 35 até 65. No nosso sistema, a gente resolveu utilizar as temperaturas de menos 25 para evaporação e de mais 55 para condensação. Esses valores, eu encontrei eles no documento da Embraco, que falava sobre a utilização desse refrigerante em sistemas de refrigeração. E nesse outro documento, que está nos anexos do relatório, ele utilizava essas temperaturas de evaporação e condensação. Por isso eu resolvi utilizá-los aqui também. Utilizando essas temperaturas, no programa ES, eu podia obter as pressões correspondentes também, que está aqui na tela. Aqui por último, eu separei 4 pontos importantes dentro do sistema termodinâmico, que é a entrada do compressor, a saída do compressor, a saída do condensador e a saída da válvula de expansão. E todas as temperaturas, pressão, volume específico, título e fase respectiva de cada uma delas. A pressão e volume específico foram obtidas também no software ES. O título, ele se trata da porcentagem de vapor na mistura. No caso da entrada do compressor, por exemplo, onde vai estar gasoso, o título vai ser 1, porque 100% da mistura é vapor. E no sistema todo, num ponto do sistema onde o fluido vai estar inteiramente líquido, o título será 0, como na saída do condensador, por exemplo. Muito obrigado pela atenção.